O ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, prestou depoimento hoje ao Ministério Público Federal. Pela primeira vez, Queiroz deu o depoimento pessoalmente, porque o procurador foi até o complexo penitenciário de Bangu, na zona oeste do Rio, onde o ex-assessor está preso. Queiroz foi ouvido como testemunha no inquérito do Ministério Público Federal que investiga o suposto vazamento da Operação Furna da Onça pela Polícia Federal. Na Furna da Onça, apareceu o relatório da movimentação financeira suspeita de Queiroz, que deu origem à investigação da rachadinha. A denúncia de que a operação da PF vazou para Flávio Bolsonaro é do empresário Paulo Marinho. Ele é suplente de Flávio no Senado e foi um dos apoiadores da campanha do presidente Jair Bolsonaro. Paulo Marinho contou ter ouvido do próprio Flávio que um delegado da PF falou da operação uma semana depois do primeiro turno da eleição de 2018. O depoimento dele não inocentou ninguém, não foi capaz de tirar ninguém da cena do crime, entendeu? Na semana passada, Queiroz já tinha falado no inquérito da Polícia Federal que investiga o vazamento e tinha dito que não teve informações antecipadas da operação. Hoje, o Ministério Público Federal entendeu que Queiroz falava apenas dele. Ele não sabe afirmar se houve ou não houve vazamento. Não é que ele disse que não houve vazamento. O que ele falou é que não chegou até ele. Assim, a gente continua acreditando que a partir de hoje, mais do que nunca, que as investigações devem prosseguir. A investigação do suposto vazamento da Operação Furna da Onça avança. E a do esquema da rachadinha também. O Ministério Público do Rio intimou o senador Flávio Bolsonaro e a mulher dele para prestarem depoimento na semana que vem. A defesa do senador contestou a intimação, alegando que o grupo de promotores do GAEC, o Grupo de Ação Especializada no Combate à Corrupção, que está à frente da investigação, não tem competência para investigar quem tem foro privilegiado. Caso de Flávio Bolsonaro, depois que ele ganhou o direito de não ser julgado na primeira instância. Mas o Ministério Público do Rio informou hoje que a chefia institucional delegou a esses promotores do GAEC poderes para conduzir a investigação. E acrescentou ainda que as investigações seguem seu curso normal, sem paralisações desnecessárias por conta de mudanças de competência de jurisdição. O advogado Frederico Wassef manteve controle rígido sobre Fabrício Queiroz no período em que o manteve escondido no interior de São Paulo. É o que indicam testemunhas e mensagens interceptadas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. O Jornal Nacional entrevistou um homem que se tornou amigo de Queiroz em Atibaia. A reportagem é do Bruno Tavares. A imagem de uma amizade recente, mas intensa. O vídeo gravado no último Réveillon ficou de recordação. Pobre coração! Ao centro está Fabrício Queiroz. Ao lado, a mulher dele, Márcia Oliveira Aguiar. E do outro lado, o empresário Daniel Bezerra Carvalho. Feliz 2020! Aqui, ó, meu irmão, meu paizão, meu filhão, minha dona. Tamo junto. Daniel é dono desta loja de conveniência em Atibaia. Ele contou que conheceu Queiroz há um ano, aqui mesmo na loja. E que o ex-assessor parlamentar de Flávio Bolsonaro costumava vir almoçar ou jantar. Muitas vezes acompanhado da mulher, Márcia, e de uma funcionária do advogado Frederico Wassef, Ana Flávia Rigamonte. Eles ficavam tranquilos, sempre muito tranquilos, e em alguns momentos eu percebia que ficavam um pouco apreensivos e iam embora. Às vezes iam embora, não sei porquê. Essa apreensão, ela era seguida de alguma coisa? Ela era seguida de algum contato? Ela era seguida de alguma conversa? Você conseguia perceber isso? Às vezes tocavam um telefone e eles iam embora. Mas eu não sei detalhar o que, quem era, o porquê, tá? O motivo dessa aparente preocupação de Queiroz seriam os telefonemas de Frederico Wassef para o celular de Ana Flávia. O Jornal Nacional apurou com pessoas que conviveram com Queiroz em Atibaia que o Wassef ficava irritado quando descobria que ele estava fora de casa. Quem também reclamava do controle exercido por Frederico Wassef era a mulher de Queiroz, Márcia. O jornal Estado de São Paulo divulgou hoje novas mensagens interceptadas pelo Ministério Público do Rio. A TV Globo confirmou o teor das conversas.
Elas revelam que Márcia Aguiar se queixava de viver como marionete do Anjo. As investigações mostram que Anjo era como Queiroz e seus parentes se referiam ao advogado Frederic Wassef. Numa mensagem encaminhada para Ana Flávia no ano passado, Márcia disse: "A gente não pode mais viver sendo marionete do Anjo. Ah, você tem que ficar aqui, tem que trazer a família. Esquece, cara. Deixa a gente viver nossa vida. Qual o problema? Vão matar? Ninguém vai matar ninguém. Se fosse para matar, já tinham pego um filho meu aqui." A advogada Ana Flávia Rigamonte, que trabalhou para o Wassef em Atibaia, nos disse na semana passada que não recebeu orientação de Wassef para vigiar Queiroz. Eu não recebi, como eu te disse, nenhuma orientação a respeito de como se eu estivesse trabalhando você quer dizer como se eu fosse uma vigia dele? Isso. Não, essa não era a minha função ali, não. O Jornal Nacional apurou que informações contidas no processo judicial da Operação Anjo indicam que o Wassef tentava vigiar Queiroz e Márcia durante a estada em Atibaia e que a Ana, citada no pedido de prisão de Queiroz, é Ana Flávia Rigamonte. Segundo os investigadores, o filho de Márcia encaminhou para a mãe uma mensagem de áudio que ele recebeu de Ana. Na gravação, Ana afirma que não teria contado ao Anjo da viagem de Queiroz e de Márcia. E Ana faz um pedido. Se ele questionar alguma coisa, vocês falam que foi agora. Segundo o Ministério Público, eles temiam que Frederic Wassef viesse a saber da viagem pelo fato de Ana ter se ausentado da casa. Os promotores afirmam que as mensagens demonstram que Queiroz teve de se submeter a restrições em sua movimentação e em suas comunicações, tendo seu paradeiro monitorado por terceira pessoa, que se reportava a um superior hierárquico referido como Anjo. Quem conviveu com Fabrício Queiroz aqui em Atibaia conta que ele passou a maior parte do tempo sem carro. O trajeto entre a casa e a loja de conveniência, de pouco mais de 1 quilômetro, ele costumava fazer a pé. Mas testemunhas contam que ele dependia de favor para se deslocar para mais longe e principalmente para ir ao médico. O dono da loja de conveniência conta que chegou a levar Queiroz para consultas médicas e até para fazer uma cirurgia no olho no começo do ano. Tava uma pelinha no olho, estava muito feia. E como ele não estava conseguindo dirigir direito e não tinha automóvel, ele me pediu para levar numas consultas médicas e eu o levei em Bragança Paulista. Ele estava com muitos problemas financeiros, estava muito preocupado com essa questão, tá? Então ele comentou comigo que não tinha ajuda de ninguém, era só a aposentadoria da PM dele. O empresário conta que o último contato com Queiroz foi 2 dias antes de ele ser preso. Ele veio falar para mim o seguinte: estou esperando uma carta do Ministério Público para eu ir depor. Como eu não estou muito bem com os olhos e de saúde, você me levaria lá para eu depor? Eu falei, com o maior prazer, eu te levaria lá. Fabrício Queiroz foi preso no mês passado, na casa registrada como escritório de Frederic Wassef, que até então era advogado do senador Flávio Bolsonaro, no caso das rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio. A Justiça também decretou a prisão da mulher de Queiroz, Márcia, que está foragida. Frederic Wassef declarou que Fabrício Queiroz jamais foi monitorado e que nunca deu ordens a ele ou à família dele. O advogado afirmou também que não escondeu o ex-assessor porque Fabrício Queiroz não era procurado nem foragido da Justiça, que não é o Anjo citado na reportagem e que apenas autorizou o uso da casa em Atibaia enquanto Queiroz entendesse necessário. Frederic Wassef afirma que é vítima de uma campanha de fake news e que a única intenção dele era preservar uma vida humana.